Aleluia ao Senhor. Ele é bom. Queridos, nessa noite nós desfrutamos da presença de um homem de Deus que eu quero convidar para orar por nós, que é o irmão Nelson. Ô irmão Nelson, o senhor ora aqui, não só abençoando a vida desse pregador, mas a todos os irmãos que estão ouvindo, que estão acompanhando, que o Senhor use o seu coração e comunique a vontade dele ao Senhor. Fique à vontade, irmão Nelson. Graça e paz, amém? Nesse instante vamos orar, porque nós precisamos sempre de Deus, nós dependemos de Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa noite que estamos aqui alegre e contente, Senhor, porque estamos te louvando e cultuando o teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo essa live nesse momento, Senhor, que eles possam refletir na sua cabeça, Senhor, sabendo que nós precisamos de Ti, Senhor, em todo momento da nossa vida, Senhor. Abençoa aqueles que estão ouvindo pela live, que eles possam meditar e ouvir e praticar aquilo que nós lemos pela palavra, Senhor. Abençoa o pastor... o pastor o Wanderson, Senhor, que agora ele vai trazer a palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar atento naquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Abençoa também os enfermos da tua igreja, o Senhor sabe, Senhor, melhor que nós, Senhor. Abençoa, Senhor, que eles possam também estar ouvindo, Senhor, e o Espírito Santo pode tocar na vida deles, que ele possa sentir alegre, contente, Senhor, menos com as enfermidades, Senhor. Abençoa também a minha esposa que está em casa, a Adélia, abençoa a Zanza, abençoa a Paulinho, Davi Lucas, o Maurício, Senhor, que eles possam estar ouvindo e praticando aquilo que está escrito na tua palavra, Senhor. Abençoa também o pastor Josué, que não está bem de saúde, abençoa a Raquel, abençoa todos os enfermos da tua igreja, tu sabe melhor do que nós, Senhor. Abençoa os enfermos dos hospitais, que estão no leito de enfermidade, Senhor, mas que eles possam também ouvir e praticar e ser libertos daquilo que não é bom para eles, Senhor. Abençoa também todas as igrejas evangélicas que nesta hora estão prestando culto a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de louvor e digno de toda adoração, Senhor. Perdoe nossos pecados e nossas dívidas, Senhor, porque nós somos devedores de Ti, Senhor, porque o Senhor pagou um preço muito caro na cruz para nos libertar e para nos salvar, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te fortaleça. Eu quero compartilhar com você nessa segunda-feira algo que a gente compartilhou ontem aqui nessa casa de oração e falar um pouco sobre a volta do Senhor Jesus. Por quê? Por que estamos falando nesse tema? A Bíblia traz ensinamento claro no livro de 2 Pedro 3, e foi a mensagem que a gente estava falando ontem, e vamos abordar de uma maneira hoje, talvez mais simplificada. Mas essa mensagem diz que o Senhor Deus, Ele tem uma palavra rema, uma palavra que é poderosa e que é uma promessa. E essa promessa do Senhor, algumas pessoas não acreditam nessa promessa do Senhor. E outras simplesmente ignoram a sua palavra, o poder que há na palavra do Senhor. Então eu vou ler com você o livro de 1 Pedro, de 2 Pedro, do capítulo 3, do versículo 1.
diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já estava preparado aqui, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram o céu e terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Então, quando o apóstolo Pedro traz essa exortação, o que ele traz? Esse ensinamento. Para quê? Para que a gente tenha ânimo para poder subsistir nesses dias, para a gente resistir nesses dias. A gente precisa ter ânimo, ter força, ter foco, ter fé. Por quê? Porque muitas vezes a nossa fé é colocada em xeque. Muitas vezes é esfregado na cara que aquilo que eu vivo, acredito que você vive, ou se você ainda não vive, e quer buscar isso no Senhor, estão falando que isso é mentira. Que a volta do Senhor Jesus, ela nunca vai acontecer. E a gente se prepara para um dia Ele voltar e Ele poder nos levar para junto dEle, para o seu reino de amor. Porque Ele veio nessa terra, caminhou em carne, anunciou as suas boas novas, Ele fez a ponte de ligação do homem até Deus, porque o homem estava separado de Deus. Quando o homem viveu com o Senhor no jardim, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha acesso a Deus, ele podia entrar na presença, escutar Deus falar com ele na tardezinha, e desfrutar daquele jardim maravilhoso que Deus fez para o homem. Então veio o pecado e fez uma separação, é como se a aliança fosse rompida, como se ela quebrasse. E se você usa uma aliança, ou algum ente querido seu usa uma aliança, quando você olha para ela, igual eu olho essa que está na minha mão, eu não vejo o começo ou o fim. Ela é uma aliança, ela não tem começo ou fim, ela é totalitária, ela é inteira, ela é uma coisa só. E aí o homem tinha essa aliança com Deus o Pai, era um com o Pai. Era formado através da vontade de Deus Pai, através do seu sopro e do molde das suas mãos que Ele mesmo formou do barro. Então, que comunhão maravilhosa que o homem tinha. Mas a partir do momento que o pecado entrou, e aí o homem se absteve de responder a Deus, que assumia o seu erro e a sua falha, de ter desobedecido aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer. E aí Deus tirou o homem do jardim, Deus afastou Adão do jardim, e ele passou a viver uma vida um pouco distante daquele projeto que Deus tinha para ele. E aí a gente vê durante as eras, durante os séculos, se levantando homens e desejando novamente ter acesso e comunhão a Deus. Em uma certa ocasião, os homens tentaram desafiar a Deus construindo uma torre. E falaram: vamos construir uma torre tão alta que ela vai tocar os céus, chamada Torre de Babel. Até aquele momento os homens falavam a mesma língua, então o Senhor confundiu a língua e aquela afronta cessou. Porque a maneira de acessar a Deus é através do arrependimento, e eles queriam afrontá-lo e através do seu orgulho ter novamente o acesso a Deus. E o orgulho não nos faz aproximar de Deus, mas sim quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, quando mentimos, quando julgamos injustamente, quando omitimos,
quando desejamos o mal. Então, são situações que fazem o homem se afastar do caminho, se afastar de Deus, se afastar do Criador. E então vem o Senhor Jesus, como Cordeiro Santo, imaculado, e Ele toma sobre os ombros dele toda a carga, todo o pecado, toda a dor. É o que conversava com a minha família hoje à tarde, que eles expressaram para mim em um texto, aonde o Senhor Jesus, como um cordeiro mudo que vai para o matadouro, sem reclamar, sem se queixar, aceitou o fardo da humanidade. Estava sobre ele o peso do pecado de toda a humanidade, toda angústia, toda dor, todo sofrimento, Ele carregou sobre Ele, com um propósito, de que eu e você fôssemos recuperados, tivéssemos novamente uma aliança com Deus. Aquela aliança, hora atrás quebrada, o Senhor Jesus fez uma nova aliança. Ele fez algo novo. Ele novamente fez o caminho que era rompido do homem e Deus. Ele fez do seu próprio sangue o caminho, com suas lágrimas, com sua dor, com seu jejum e com as suas orações. Então o Senhor Jesus, fazendo esse novo caminho, trouxe novamente esperança para o homem de alcançar a Deus. E aí, quando a gente vê que cada ser está no lugar específico que Deus fez. Se você pegar um peixe e tirar para fora da água, o peixe morre. Ele sobrevive um curto período de tempo e depois morre, porque ele não consegue tirar o oxigênio do ar. Ele tira na água. Da mesma maneira, se você pegar um ser vivo terrestre e colocar na água, ele não consegue respirar debaixo d'água, e ele vem a perecer. Ou se ele ficar num ambiente fechado, que tiver vácuo, ou seja, que não tem oxigênio, ele vai morrer, porque ele está fora do ambiente que ele foi criado. E o ambiente que o homem foi criado é a presença de Deus. O homem fora da presença de Deus, ele fica deslocado, ele fica sem lugar, sempre há uma sensação de vazio, e essa sensação ela vai tentar ser preenchida por coisas do cotidiano, e tem gente que às vezes tenta preencher o vazio com a comida, e às vezes come em excesso, e come, para poder preencher o vazio, às vezes fica obeso, mas aquele vazio não é preenchido. Tem pessoas que vão tentar preencher em um vício, através do alcoolismo, das drogas. Essa pessoa tenta preencher aquele vazio na sua existência, tenta dar significado à sua vida, porque ela está deslocada. Muitas vezes ela começa tentando se engajar com seus amigos, com o seu jovem, com o seu grupo social. Ela tenta encontrar um lugar que ela pertença e se sente bem, mas novamente nada daquilo a preenche, nada daquilo traz a satisfação que essa pessoa quer. E aí o homem tenta, através de religiões, alcançar a Deus. Não são as religiões que aproximam o homem de Deus, é somente através de Jesus Cristo, somente através do Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para ir a Deus é só através dEle. Então esse Senhor Jesus vem, se sacrifica pelo meu pecado, toma as minhas dores, toma as minhas angústias, toma os meus lamentos, sabe, para que eu tenha uma vida plena, para que a minha vida seja uma vida boa, junto às pessoas que eu convivo, a minha família.
junto às pessoas do trabalho e até a vida em sociedade. Tudo isso é transformado porque o Senhor Jesus pagou com o seu sangue. Somente o seu sangue podia transformar. Somente o seu sangue podia fazer com que o homem tivesse novamente essa ponte com Deus. Então o Senhor o tomou, permitiu que tudo isso acontecesse, porque era só através do sacrifício de Jesus, era só através do sacrifício do santo, do justo, do verdadeiro, que nós conseguiríamos alcançar a Deus. Então ele passou 3 anos de um ministério intenso junto com seus discípulos, 3 anos ensinando, treinando esses homens, mostrando a eles que a vida era muito além daquilo que eles viviam, mostrando a eles que havia uma alegria em viver com o Pai, mostrando para eles que existia um reino de amor, e esse reino os recebia. E muito além disso, o Senhor fez dele os seus discípulos. O Senhor fez deles semelhantes, com uma mensagem de que Deus é bom, com uma mensagem de que é possível transformar a vida. Quantas pessoas acham que a vida não pode mais mudar? Eles vão dizer: ah, pastor, eu errei muito, eu errei demais, não tem salvação para mim, não tem retorno para mim, eu magoei as pessoas, eu feri os sentimentos, eu enganei. E aí eu quero dizer para você que me escuta nessa hora: há esperança para você. Há esperança para você em Cristo Jesus. Enquanto a vida há esperança, enquanto você está vivo, você pode dobrar o seu joelho, sabe, diante da sua cama e falar: Senhor Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei, eu errei, eu quero ter uma vida melhor. A sociedade pode te julgar, os homens podem te julgar, mas o Deus poderoso, Ele está de braços abertos, Ele quer te receber, Ele é seu Pai, e como seu Pai, Ele te quer bem. A gente estava lendo aqui, e diz assim, no versículo de número 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham à salvação, que todos venham a arrepender-se. E quando a Bíblia diz que o Senhor é longâmino, é que Ele tem paciência. Então Deus tem paciência, Ele aguarda por você, Ele espera que você se arrependa, por mais que as pessoas falem que você não presta, que você não tem valor. Jesus morreu para poder comprar o seu passaporte, comprar a sua passagem, para poder te dar o livre direito de entrar na presença de Deus, aí na sua casa agora, aí no seu trabalho, ou até mesmo na rua. Em qualquer lugar que você estiver, você tem o direito de entrar na presença de Deus, porque Jesus comprou isso. Mas para isso você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Preciso abandonar esse pecado que talvez me segurava, que me amarrava. Aquilo que tentava suprir esse vazio dentro de mim. E que eu tentava me segurar nele para sentir um pouco de consolo, para me sentir um pouco que eu tenho um lugar nessa terra, eu tenho um lugar. E quando eu abandono, eu me arrependo, eu alcanço esse perdão que o Senhor Jesus trouxe. E aí muitas pessoas vão falar: mas esse Jesus já se foi há 2000 anos. Tudo que tinha de acontecer já aconteceu. Os apóstolos já morreram, os profetas já morreram. Mas existe um que não morreu, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. O próprio Deus disse que a palavra que Ele lançar não ia voltar para Ele vazia. Antes ia fazer aquilo que o coração de Deus deseja.
E a gente acabou de ler que o desejo do coração do Senhor é que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. O desejo do coração de Deus é arrependimento na nossa casa, na nossa família. Arrepender por ter respondido mal aos pais, arrepender por ter provocado o filho, arrepender por ter discutido com seu cônjuge e provocado a ira nele, arrepender por tratar mal as pessoas na rua ou no trabalho, se arrepender por ter um Deus tão maravilhoso e fingir que Ele não existe, e fingir que o mundo aconteceu pelo acaso, que foi as estrelas que começou a formar tudo, e aí surgiu uma célula, e essa célula multiplicou e virou um animal e evoluiu, e estamos aqui hoje. Não, a minha, a sua vida é muito mais complexa do que isso. Cientificamente, tudo sugere que o universo tem um Criador, que fez cada coisa no seu devido lugar. Então, às vezes a gente precisa arrepender por não reconhecer que esse Deus fez tudo, que esse Deus é tão preciso, que Ele pega um óvulo de uma mulher e um espermatozoide e forma um novo ser, e coloca uma alma, e dá a vida. É só no milagre de Deus, só Ele pode fazer isso. É esse Deus que faz com que o sangue, os fluidos da mulher se tornem leite materno, e de outra maneira ela não produz esse leite materno. E o leite materno é tudo que o recém-nascido precisa, é tudo que ele mais precisa para poder ele começar a desenvolver, começar a ter resistência, começar a se fortalecer, porque foi a preocupação do Senhor em fazer isso. Ou seja, tudo isso é projeto de Deus, e eu preciso me arrepender quando eu não reconheço Ele, que Ele fez tudo isso, que Ele está fazendo ainda mais, dia após dia. Às vezes o Senhor está nos livrando do mal e a gente não reconhece. Às vezes era para a gente ser atropelado ali na esquina, e você atrasou por algum motivo, o relógio não estava na posição que você deixa na cabeceira, o celular estava no mudo e você não achou o celular, e quando você achou, se atrasou um pouquinho, ou até mesmo você saiu mais cedo, e inexplicavelmente você se preparou e saiu mais cedo, e evitou aquele acidente que ia acontecer com você, porque Deus te livrou. Mas como você não viu o carro vindo na sua direção e se afastou dele, talvez passou desapercebido, e a gente ignora Deus, não vendo que dia após dia Ele nos concede essa vida, dia após dia Ele nos dá esse fôlego. Então aqui, nessa carta que o apóstolo Pedro escreve, tem homens que ignoram que a palavra de Deus tem poder suficiente para formar a terra, e Ele formou todo o universo, que a palavra de Deus tem poder suficiente para separar a terra das águas, mesmo Deus tendo criado todas as coisas, mesmo um dia Ele tendo feito um dilúvio, que exterminou parte da raça humana, porque os homens queriam viver uma vida má, queriam fazer suas maldades, e estavam muito longe do projeto de Deus. Então a gente vê que essas pessoas, elas vão talvez zombar de você, porque você tomou a decisão de estar em Cristo Jesus, e é a decisão mais importante, mais acertada na sua vida. O dia que você entendeu, porque o Senhor já te chamou, mas você entendeu, não, é esse caminho que eu quero trilhar, é esse Jesus que eu quero seguir, eu quero ser como Ele. E às vezes as pessoas vão zombar dessa sua decisão. Em minha juventude, certa ocasião, um jovem se aproximou de mim e falou: você bebe? Eu falei: não, eu não bebo mais. Ele: você fuma? Não, eu não fumo, nunca fumei. Então ele me disse: você não vive. E eu falei: não, agora que eu estou vivendo, agora que eu estou desfrutando melhor,
agora que eu tenho alegria em meu viver, que eu tenho sentido na minha vida, que eu sei que eu pertenço a esse Deus, e que Ele me recebeu por filho, agora tudo faz sentido. E agora você pode estar indeciso sobre qual decisão tomar, em seguir ao Senhor Jesus Cristo, ou em continuar a vida. E aí, eu podia chover no meu olhado e falar para você, não, vem para o Senhor Jesus que você não vai ter sofrimento mais nenhum sofrimento em sua vida. Mas a gente está nessa terra, então se você pegar uma chuva, você vai se resfriar, talvez. Se você for imprudente, talvez você vai bater o veículo que você está conduzindo, porque aqui a gente ainda passa aflição, mas o consolo da nossa alma é que um dia o Senhor Jesus vai vir nos ares, as trombetas vão tocar, e a gente vai ser chamado a estar com Ele, vai ser arrebatado dessa terra, e a gente vai estar com Ele, e Ele tem um local preparado para nós, Ele tem um lugar seguro para nós. Mas enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente está desenvolvendo a nossa fé, ou seja, a capacidade de acreditar. Você ainda não viu Ele vindo, mas você acredita, você crê. E essa fé só pode ser gerada em você através do Espírito Santo do Senhor. Esse mesmo Espírito que a gente falou, que Ele vem quando a gente se arrepende, quando a gente abandona o mal. Então, é tempo de tomar uma decisão. Não tem como estar em cima do muro. Ou a gente está com Jesus, ou a gente não está. Amanhã talvez pode ser tarde demais. Muitas pessoas deixaram para dar o abraço em seus pais amanhã. E algumas vezes os seus pais partiram e ele não conseguiu dar aquele abraço. Ele não conseguiu pedir perdão, porque o amanhã era muito tempo. E às vezes foram eles mesmos que partiram. Amanhã eu posso fazer essa obra. Amanhã eu vou dedicar um tempo. Amanhã eu faço essa oração, eu entrego a minha vida. Mas amanhã pode ser tarde demais. Eu e você, nós não temos controle do tempo. A gente não controla nada. O tempo está fluindo, você não consegue fazer ele parar. Você não consegue olhar no relógio e ser 9 horas e travar 9 horas. Não, ele vai continuar a mente, vai continuar. A terra vai continuar dando voltas ao redor do sol, a lua ao redor da terra, e a gente não consegue parar, nós não temos controle do amanhã. O amanhã pertence a Deus, nós temos o hoje, hoje é o presente, por isso que se chama presente. É o presente, é o tempo agora, é o que nós temos, é o que eu e você temos. Então não dispensa o tempo que você tem no Senhor, creia no Senhor Jesus. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Havia um homem, e esse homem, ele era um carcereiro da prisão, e quando os presos, teve um terremoto e achou que os presos tinham fugido, ele ia tirar a própria vida, porque era melhor do que a família dele ser condenada por aquilo. Então os presos não fugiram, e Paulo, o apóstolo Paulo, era um dos presos, e fala, não, está todo mundo aqui, não tira a sua própria vida não. Então ele teve curiosidade de buscar saber quem era Jesus, e Paulo ensinou para ele, e Paulo disse isso para ele, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa, e toda aquela casa foi salva, toda aquela casa foi transformada e foi liberta, por causa da fé, por causa de acreditar. O tempo que eu e você temos é o hoje, não deixe para amanhã, não espera o depois, não posterga a sua escolha. Por quê?
quero ler com você o versículo 10, 2 Pedro 3, versículo 10, que diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O Senhor Jesus vai voltar. Vai voltar. Tão certo como o ar que a gente respira, Ele vai voltar. Tão certo como amanhã, como o sol que brilha, o Senhor Jesus vai voltar. Só que Ele vai voltar de surpresa. A Bíblia faz a comparação de um ladrão na noite, porque a gente não espera a hora que o ladrão vai vir. Então vai ser rompante, assim, ó. Quando menos se espera, ele vem, chama o seu povo, as trombetas tocam, aqueles que são dele sobem, mas aqueles que não estão vão ficar em grande angústia, porque eles vão lembrar: eu podia ter escolhido, eu tive a oportunidade de escolher Jesus, mas eu achei que nunca ia acontecer. São esses que a gente leu aqui, que ignoram. Só que quando ele voltar, para essa pessoa talvez vai ser até tarde demais. O momento é agora, querido. Não espera Jesus voltar no estalar de dedos, ou no abrir e fechar de olhos, como diz a Bíblia, no abrir e fechar de olhos. Você já viu como os olhos abrem e fecham tão rápido? Quantas vezes você piscou agora e nem sabe? Quantas vezes eu pisquei desde o início dessa mensagem e eu nem sei, porque é tão rápido, a gente não percebe. Você vai perceber porque eu falei agora. A Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus é como não piscar, não abrir e fechar de olhos, é muito rápido. Não dá tempo de chegar: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Já vai ter ido, já vai ter levado aqueles que são dele. Você tem a oportunidade de ser do Senhor Jesus hoje. O momento é hoje. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. O irmão Nelson esteve orando aqui antes da mensagem. E nós queremos interceder por você, para que a sua vida seja abençoada, e para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, eu oro por cada ouvinte dessa mensagem, independente se ele está escutando na data da gravação, um mês, um ano ou uma década depois. Meu Deus, eu peço que no lar dessa pessoa haja paz, a paz que o Senhor Jesus dá, a paz que nós só encontramos na sua palavra. Que essa pessoa encontre conforto em teus braços, Senhor, segura de que está protegida em ti, segura de que o Senhor, ó Deus, envia o teu anjo para protegê-la, para livrar da ação do inimigo da nossa alma. Senhor, talvez essa pessoa tenha um ente querido, que ela ora por esse ente querido, ou essa pessoa mesmo, ela se encontra em dificuldade, às vezes em dificuldade financeira, ela precisa, Senhor, do dinheiro para comprar o alimento, do dinheiro para comprar uma veste, um calçado. Senhor, às vezes é um pai que quer dar um futuro melhor para o seu filho, uma mãe, e quer pagar os seus estudos. Pai, o Senhor, como o salmista declara, é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que está junto a nós. Não nos deixe faltar, Senhor, o alimento. Não nos deixe faltar, ó Deus, o calçar, o vestir. Dá-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Entra nesse lar, Senhor, com a provisão que eles precisam. Levanta homens, ó Deus, e mulheres que são piedosos, Senhor, no sentido de se compadecer, que têm compaixão e ajudam aqueles, Senhor, com o seu recurso. Levanta aqueles dentro em nós que não estão com o coração apegado aos bens materiais, e que o Senhor multiplica ainda mais para que eles repartam o seu pão com
o aflito, o necessitado. Também, Senhor, aqueles que estão escravizados por um vício, escravizados, Senhor, Pai, pela droga, pelo álcool, pela jogatina, pela pornografia, ou qualquer outro vício que eu não citei. Senhor, só no Teu Espírito Santo é que eles podem vencer. Dá força a eles para vencer, Pai. Dá força para poder sobrepujar essa compulsão, esse desejo excessivo por manter o seu vício. Assim como o Senhor me livrou do vício que eu tinha e que me escravizava. Porque o Senhor veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Dê vida e abundância a esse lar, essa casa. Senhor, aquele filho que dava desgosto aos pais, ó Deus, que agora ele seja a alegria, motivo de alegria para a sua família. Senhor, retire eles desse mau caminho. Aquele homem que depois de vários anos vividos se entregou para o mal. Aquela pessoa que tem uma dor tão grande, meu Deus, e ela não sabe como sarar essa dor, e ela só pensa em tirar sua vida para acabar com essa dor, Pai. Entra nesse coração, Senhor, porque ela se sente deslocada como um peixe fora d'água, e só o Senhor pode consolar o coração dela, só o Senhor pode trazer, ó Deus, refrigério para aquelas mágoas que essa pessoa carrega desde criança, para a rejeição, para o abandono. A Tua palavra diz, Pai, se o teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Acolhe esses órfãos, meu Deus, essas pessoas que foram deixadas de lado. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus tomou aquela mulher que era viúva, que perdeu o seu único filho e trouxe o seu filho à vida, para que ela não estivesse sozinha. A palavra do Senhor diz que uma mulher que se prostituía, o Senhor Jesus a resgatou, a sarou, a curou. O Senhor Jesus transformou a sua vida. Senhor, sara a vida de cada pessoa que ouve essas palavras, Pai. Sara a Tua igreja, sara o Teu povo, e nos prepara para a volta do Senhor Jesus. Espírito Santo, habita em nós, e nos faz ter a força necessária para romper dia após dia. Essa é a minha oração, pela minha e pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome do Senhor Jesus. Fica um abraço. Hoje não está aqui, mas uma pessoa que ora por você, nosso amado pastor Josué, com toda a sua equipe, com os diáconos, com as diaconisas, com o presbítero, os outros pastores. Eles têm clamado pela sua vida aqui nessa casa de oração, na Comunidade Livre Botucatu. Tem as igrejas irmãs que são até mais antigas, a comunidade em Itapetininga e em São Paulo, que também clamam pela sua vida. Pastor Diego, Pastor Marcos e as suas equipes. Tem pessoas comprometidas com o reino de Deus, para que você tenha uma vida de paz, uma vida no Senhor Jesus. Ser tu, uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.